do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos com o nosso devocional hoje, caminhando aí para o final do Salmo 139. E o nosso devocional Calma, Ele Te Ama, Ele Te Entende, veio trazendo esse caminho. Desde a semana passada a gente fez um propósito devido à influência da lição do pietismo, sobre a questão da devoção pessoal, que está na nossa Betel Dominical, sobre a questão de mantermos a chama do Espírito Santo acesa, como está sendo comentado esse trimestre de 2025, esse primeiro trimestre. Então a gente começou esse devocional e tivemos como base o Salmo 139. A gente está caminhando para o final, provavelmente amanhã a gente termina. E hoje nós estamos no versículo a partir do 19, e eu vou ler com os irmãos. O que o salmista fala? O salmista Davi, na sua relação de intimidade e relação com Deus, ele fala coisa extraordinária neste versículo, neste capítulo, né? Nessa parte do Salmo 139. Então, sim, o Salmo 139, ele revela muito de Davi e de nós cristãos, né? Ele é um grande exemplo para nós, uma grande inspiração para a gente entender. O Senhor conhece muito de nós e Ele busca encontrar esse conhecimento de Deus para a vida dele, e Ele tem nos impactado. A gente está fazendo esse estudo, está sendo uma bênção. Então, agora a gente está no versículo 19. Quem me dera destruísse os ímpios, ó Deus. Afaste de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam contra ti. Acaso não detesto os que te odeiam, Senhor, e não repugno os que se revoltam contra ti? Tenho por eles revolta implacável, considero os inimigos meus. Então Davi vivia uma perseguição muito grande, Davi tinha um chamado muito grande, Davi tinha consciência que Deus estava fazendo uma grande obra através da vida dele. E Davi, ele ficava assim contrariado demais de ter pessoas que estavam atrapalhando a obra do Senhor. Não estavam indo só contra a própria vida dele, mas contra a obra do Senhor. Era uma obra que Deus estava realizando, uma grande obra. Deus o escolheu, Deus o chamou, Deus estava capacitando, e Davi conseguia ter dimensão dessa grandeza, dessa obra. Ele tinha uma intimidade muito grande, ele queria muito realizar, ele sabia que ia realizar, mas ele sofria muito com os inimigos atrapalhando, e muitas vezes esses inimigos eram ao seu redor, no seu entorno, seu próprio rei, o próprio exército, seu país. Então, assim, ele ficava muito contrariado de ver esses inimigos se levantar contra a obra do Senhor. Davi não vive o que Jesus ensina no Sermão do Monte, sobre amar os nossos inimigos, né, de Mateus 5 ao 7, capítulo 5 ao 7, aquilo que o apóstolo Paulo faz a releitura do Sermão do Monte em Romanos 12, e aí ele vai falando sobre amarmos os nossos inimigos, juntarmos os braços sobre a nossa cabeça, e ele fala em Romanos 12, 19, a vingança a Deus pertence, deixe que ele cuide. Davi não vivia isso muito na plenitude, mas Davi conseguia entender o seguinte, sobre a questão de ser inimigo da obra do Senhor. Então, a gente acha interessante que Davi começa a sentir isso aí que Deus queria nos ensinar sobre amar os nossos inimigos e deixar para Deus, né? Deixa para Deus. Então, Davi fala assim, Senhor, eles são meus inimigos, mas eles não são só os meus inimigos, eles são os inimigos da tua obra. Eles querem atrapalhar a obra do Senhor. Então, Senhor, eu fico revoltado e eu os repugno por isso. Não é porque eles estão tocando só em mim. Se for só em mim, tudo bem, mas é na sua obra. Então, de certa forma, Davi estava querendo fazer aquilo que já foi ensinado para nós com mais clareza. Eu deixo contigo, Senhor. Cuida deles. Eles são inimigos da tua obra, né? Então, assim, Davi, ele fala no Salmo 17, versículo 8, ele fala assim, guarda-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me na sombra das suas asas. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me na sombra das tuas asas. Davi fala, Senhor, os seus inimigos são fortes demais. Eles vêm contra ti na minha vida para atingir a obra do Senhor. Mas eu sei que o Senhor está me guardando. Como a menina dos teus olhos, né? O termo menina dos olhos quer dizer é o de mais puro e pequeno e grande que a gente tem que guardar. Então, a gente vê o Salmo 73, o Asaf é um outro salmista, que é um levita, um louvor que canta, e ele fala, eu quase desviei os meus pés, porque eu comecei a olhar para o ímpio e comecei a cobiçar, a invejar e achar, por que o ímpio está tão bem e eu não? E por que a gente sofre tanto enquanto o ímpio está prosperando? E ele começou a questionar Deus, mas aí eu entrei no templo, e quando eu entrei no templo eu vi que a nossa salvação era eterna, as bênçãos do Senhor não são essas coisas passageiras, o ímpio pode até ter prosperidade, mas ele não tem a paz e a salvação eterna que nós temos. Então, o Salmo 73 é extraordinário quando Asaf faz essa reflexão. E lá em Malaquias 3, também nós vamos ver o povo de Israel questionando, Deus, o ímpio está prosperando, o mesmo sol que nasce para o justo nasce para o ímpio, começou a questionar, aí Deus fala assim, ei,
traz todos os seus dias na casa do tesouro, coopera e faz. O mesmo sol nasce para vocês, sim, mas nascerá para vós o sol da justiça, e ele alumiará os vossos dias, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia. O Senhor diz assim, olha, você fica olhando nos seus inimigos e achando que eles estão prosperando, que eles estão tocando na minha obra, e você está triste, eles estão se entristecendo, e parece que você está perdendo. Não. Olha, a minha obra está se cumprindo em tua vida. É interessante demais, irmãos, a gente meditar sobre isso. Davi fala um outro salmo que ele fala assim, os que confiam, os que conhecem o teu nome, confiam em ti, porque o Senhor não os abandona. Irmãos, o Senhor tem cuidado dos teus filhos. Não é fácil padecer perseguição. Eu estava refletindo sobre 2 fatos que aconteceu ultimamente. Um foi uma cantora brasileira, a Cláudia Leite, uma cantora baiana que é do axé. Ela se converteu e ela cantou na música que era uma homenagem a uma entidade africana. Ela falou, eu adoro o meu Jesus, eu adoro Yeshua. Irmãos, e por causa disso, essa mulher está sofrendo uma perseguição tão grande. E assim, a intolerância religiosa é só para os outros lados. E Jesus já tinha falado isso para nós lá em João 17. Pai, cuida deles, Pai, fica com eles. Jesus estava chegando à conclusão do seu ministério, o coração apertado, dizendo, Pai, o mundo vai odiar eles, Pai, eles estão nesse mundo, mas não são daqui. O mundo vai perseguir, vai odiar, mas Pai, cuida deles. Pai, permita que eles sejam um contigo assim como eu sou, para que sejamos um, para que eles não sofram tanto. Então Jesus sabia que passaríamos por isso, irmãos, um ódio tão grande a Deus. Quanta perseguição os nossos irmãos têm passado no mundo, fazendo a obra do Senhor, e aqui no Brasil também. Muitos cristãos sofrendo perseguição por falar a verdade, por pregar. Pessoas estão na cadeia sem ter cometido crimes, mas porque são odiados por esse mundo. Essa cantora mesmo está sofrendo o risco de não poder cantar, de perder todos os benefícios, de ter que pagar indenizações milionárias, de até ser presa, só porque ela falou, eu adoro o meu Jesus, numa música dela. Então, é assim, algo muito sério. E eu já estava impactada com essa situação. E exatamente, irmãos, Deus é extraordinário. Exatamente na hora que chegou nessa parte, que eu sabia que essa era a parte mais difícil de falar do Salmo 139. Ela é a parte mais difícil, porque é a parte que nós falamos, Senhor, os nossos inimigos, nós vamos enfrentar eles, nós vamos invadir, vamos usar armas físicas, eles estão atrapalhando a sua obra. Aí Deus nos ensina, ama os seus inimigos, ore por eles, agora deixa comigo, porque a vingança me pertence. Então eu sabia que chegar nessa parte ia ser difícil, mas o que aconteceu com a nossa bispa Keila, a nossa bispa que partiu para a eternidade, ontem o velório dela estava muito bonito, muito emocionante, ela está deixando um vazio grande na terra. Uma pessoa que faz uma grande obra para o Senhor deixa um grande vazio. Não é que a gente não está feliz dela concluir a sua carreira, mas é porque a cantora Cassiana estava falando sobre isso. Deus nos fez para comunhão. Então, quando uma pessoa impacta demais, ela deixa um vazio muito grande, porque ela trazia Deus em uma grande densidade. Aonde a gente vai, a gente leva Deus mediante a grandeza das nossas obras. A gente falou sobre isso, né? Sobre os pensamentos do Senhor se cumprindo em nós ontem. Então, Deus cumpre em nós pensamentos tão grandiosos que viram uma obra extraordinária. Então, quando a gente vai embora, a gente deixa um vazio muito grande, uma falta de Deus, uma quantidade muito grande, uma falta de Jesus, porque nós trouxemos Jesus em grande quantidade para o mundo. Então, eu estava vendo aquela irmã e pessoas querendo denegrir, né, o legado dela. A gente não sabe se ela falhou, se ela errou diante do Senhor. Ela vai estar prestando todas as contas, mas a gente sabe que é uma grande mulher de Deus que pagou um preço muito grande desde criança, adolescente, jovem, toda uma vida dedicada a um casamento, a uma família, a uma igreja, a uma obra mundial. E aí as pessoas querendo manchar o legado dela. Tanta teoria da conspiração na internet, querendo manchar o legado daquela serva do Senhor, querendo manchar a nossa fé, o nosso legado que nós caminhamos junto com ela. Então, irmãos, é muito difícil. Não é fácil servir ao Senhor. É muito difícil ver as pessoas se levantando contra a obra do Senhor, quanto aquilo que o Senhor está nos usando para fazer. Mas vamos permanecer firmes. Eu estou muito impactada com essa partida da Bispa Keila e vendo assim, o quanto que a gente precisa fazer a obra do Senhor. Mesmo se a gente for odiado, mesmo se a gente for sofrer perseguição, vamos fazer, porque a obra do Senhor ela vai sofrer sempre. Isso Jesus já tinha dito para nós. Mas vamos continuar fazendo a obra do Senhor. E eu creio que Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger como a menina dos olhos dele, assim como Davi falou. Vamos orar. Senhor Deus, nesta manhã, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Nós temos aprendido tanto com o Senhor e temos aprendido um pouco com dor. Esse final do Salmo 109, ele chegou assim de uma forma, está chegando, que o nosso coração está um pouco ferido e nós estamos aprendendo assim na prática. O que é?
depender, confiar no Senhor, colocar os nossos pensamentos nas suas mãos e o Senhor cuidar de nós. Pai, cuide da família do pessoal do Bispo Manel Ferreira e todos aqueles que estão feridos. Senhor, cuide de tudo. Se houve falhas, se houve erros, que o Senhor venha abrir caminhos, que o Senhor venha achar caminhos de perdão, de conserto, que nós possamos aprender em tudo com ela, até na partida dela, meu Pai, que aquelas pessoas, todos aqueles que estão ao redor dela. Senhor, obrigado, meu Pai, por o Senhor estar nos guardando e nos protegendo. Senhor, visita a minha colega de trabalho. Senhor, ela foi impactada, ela chegou aqui ontem e recebeu a notícia que ela também perdeu o filho dela. Foi 2 notícias tão tristes, a Lindalva, e a família dela está sofrendo também com aquela morte repentina daquele jovem trabalhando no aplicativo. Meu Pai pegou a sua moto para trabalhar e não voltou. Senhor, visita a família dela. Meu Pai, visita todos que precisam. Visita a família do meu tio Arquim, todos os filhos dele, a Vandeir, o Vilmar, o Lindomar, a Vanilda, os meninos do Vanderlei, o Matheus e a Larissa, todos eles com suas famílias. Senhor, visite. Meu Pai, visite a família da minha tia Abadia, meu Francisco Alfredo. Meu Pai, visite eles, a Adriana, a Pepe, a Eliana, a Fabiana, o Marco, a Tó, minha tia, todos os seus familiares, meu Pai, seus netos, bisnetos. Senhor, visite a família da Cimeia, o Arthur, Senhor, o Wesley Filho, Pedro, seu esposo. Senhor, visita o lar dela, restaura a saúde da Cimeia, visita, Senhor, impacta ela. Faça essa obra, Senhor, a Delma que está nesse vale. Visita, Senhor, a Maria Clara, Senhor. Nós precisamos tanto dessa intervenção do Senhor na vida dela. Visita todos, Senhor, o Antônio, ali nos Estados Unidos, o Afrânio e suas famílias, o pessoal que está sofrendo com a imigração, que está sofrendo tantas angústias e perseguição no mundo todo, nossos missionários. Senhor, visita todos os nossos familiares, meu pai e minha mãe. Visita, Senhor, pastor João Bento Valdeci e todos os meus irmãos, meus sobrinhos, as crianças da nossa família, o Arthur, o Theo, a Maria Cecília, o Anthony, e agora essa criança, meu pai, que está no ventre da Sara. Visita, Senhor, reveste, tenha misericórdia, meu pai, protege. Senhor, revista essa criança com o Espírito Santo, aqueles pais jovens, tão dedicados, tão fiéis ao Senhor, que venha reproduzir na vida dessa criança, que ela venha fazer grandes obras, Senhor, na face da terra. Desde a sua gestação, que ela venha ser usada por Ti. Senhor, visita todos, Senhor, a minha irmã Noemi, visita o meu filho Samuel, todos que estão necessitando, a Maria Clara, a Linora, o Jorge, todas as famílias aqui representadas, meu Pai, esteja com todos nós nesse dia. Amém? Senhor, com o nosso coração um pouco doído, vamos cantar essa canção. Está doendo, mas está nos ensinando. O que é a partida, a ascensão de um cristão correndo, concluindo a sua carreira, como o apóstolo Paulo falou. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora me espera a coroa da justiça, está reservada a todos aqueles que permaneceram fiéis. Então vamos lá com o hino 247, um trechozinho da harpa cristã. Deus nos guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o teu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no teu amor. Ao voltar, Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então vamos sim formar lá no céu, na eterna mansão. Deus abençoe em Cristo Jesus.